Você conhece o Braille? Já ouviu falar do Braille? Sabe por que ele é tão importante assim para as pessoas com deficiência? E mais, você saberia fazer uma redação sobre esse assunto? Pensando no Enem, pensando no seu vestibular ou no seu concurso público? Não? Então fique atento ao vídeo de hoje do canal, porque eu vou te ensinar a fazer uma redação completinha sobre esse assunto, com tese, argumentos, repertórios socioculturais e, claro, as nossas queridas propostas de intervenção. Fique ligado! Valeu! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anota aí! O acesso ao Braille e a ampliação da autonomia dos indivíduos com deficiência visual. Olha que tema interessante, seguindo aquela pegada do Enem lá em 2017, quando nós tivemos a questão educacional para surdos. Olha que discussão interessante que poderia aparecer para nós em uma redação. Você saberia escrever sobre esse tema? Se não, nós vamos começar a tratar sobre essa questão com toda tranquilidade. Em primeiro lugar, pensando nesse tema e pensando como tese para ele, você precisa de colocar que, de fato, o acesso ao Braille é extremamente importante, o acesso ao Braille é extremamente relevante na sociedade brasileira e que, claro, ele deve acontecer a todos os indivíduos que têm algum tipo de deficiência visual. Para falar sobre essa questão, você pode começar mostrando o aspecto da importância, o aspecto relacionado à autonomia dos indivíduos. Você pode comentar em um argumento sobre a questão do Braille e a independência do indivíduo que tem deficiência visual. Muita gente pensa assim, mas o Braille vai servir só para literatura. E na literatura a pessoa pode ter, por exemplo, audiolivros para saber a respeito dos mais diversos livros, das mais diversas obras. Mas não, gente, o Braille ele vai muito além disso. Quando a gente pensa no Braille, nós pensamos na interpretação de placas, de sinalização. Pensa, por exemplo, um indivíduo que tem deficiência visual e que está entrando no elevador e não sabe qual botão apertar. Se ele buscar descobrir pelo Braille, por esse uso do tato, ele vai conseguir descobrir para onde ele vai. Se ele não foi alfabetizado em Braille, como que essa pessoa vai fazer nesse tipo de situação? Só para dar um exemplo. Então você pode colocar um parágrafo mostrando essa relevância para a independência do indivíduo. Além disso, é muito interessante que você mostre alguns dos vários desafios. Um dos desafios importantes é a questão da falta de preparo do sistema educacional. Você pode comentar, por exemplo, que muitas das escolas não oferecem material para indivíduos que têm algum tipo de deficiência visual. Muitas escolas não têm uma estrutura específica para receber as pessoas com deficiência visual. E o Braille, ele seria fundamental para a inclusão dos indivíduos nas escolas. É importante que as escolas incluam os indivíduos com deficiência visual e, mais que isso, que ofereçam materiais adequados para que esses indivíduos possam se desenvolver mais em relação ao próprio estudo, o que seria extremamente importante. Você pode comentar também, e aí você pode escolher em um parágrafo separado ou no mesmo parágrafo das questões educacionais, a questão da falta de conhecimento do Braille pela própria comunidade educacional. Muitos professores não conhecem o Braille e aí, obviamente, eles não vão trabalhar com esse recurso com os alunos. Nós temos também os próprios funcionários, os auxiliares da educação,
que também não têm esse tipo de domínio e que não sabem como fazer esse tipo de trabalho com as pessoas com deficiência visual. O que nós sabemos que é um grande problema, nós sabemos que é um grande desafio. Podemos colocar também na nossa argumentação a questão do preconceito em relação aos indivíduos com deficiência visual. Muitas pessoas entendem que esses indivíduos não devem de fato ser incluídos. Que essas pessoas não têm, por exemplo, o desejo de estudar, que essas pessoas não têm o desejo de ter independência, de ter autonomia. O que é uma ideia extremamente problemática e extremamente negativa. É necessário que os indivíduos tenham acesso ao Braille. Você pode comentar na sua argumentação, inclusive, sobre a questão da falta de cursos para pessoas com deficiência visual. No caso, a falta de cursos de Braille especificamente. Temos vários indivíduos que não conseguem se alfabetizar no Braille, mesmo tendo esse desejo, o que nós sabemos que é um grande problema. Também para essa proposta, você consegue trazer alguns repertórios socioculturais muito importantes. Você pode usar, por exemplo, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, uma obra muito bacana que hoje está disponível na Netflix. Nós temos essa obra na Netflix e ela conta a história de um adolescente de classe média alta que estuda numa instituição de ensino e que nessa instituição ele consegue ter, de certa forma, algum tipo de adaptação. Ele é um estudante com deficiência visual. Mesmo com algum tipo de adaptação, mesmo com algum preparo por parte da instituição, ele é alvo de preconceito, ele é alvo de bullying, ele sofre das mais diversas questões nas mãos dos colegas. Esse personagem também está numa fase que ele está descobrindo a homossexualidade. Então o bullying se torna ainda mais intenso. É uma história muito interessante para quem tem interesse em relação a esse assunto e quer também aprender mais sobre essa questão da deficiência visual e também do próprio Braille. E você pode trazer essa referência na sua redação. Você pode comentar também no seu texto sobre a própria Constituição brasileira. Nós temos 2 artigos muito bons da Constituição brasileira que nós podemos usar falando desse tema. Você pode colocar o artigo 5º, tratando sobre a questão da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Então, da mesma maneira que nós precisamos de alfabetizar indivíduos que não têm um tipo de deficiência visual, nós precisamos também de alfabetizar essas pessoas que são de fato deficientes, no caso, com o Braille. Você pode usar também o próprio artigo 6º, que trata dos direitos sociais. Dentre os direitos sociais, nós temos saúde, alimentação, educação, segurança, lazer. Oferecer o Braille é oferecer a oportunidade de dar uma educação mais completa para esses indivíduos, é oferecer a oportunidade de dar lazer a essas pessoas, o que é extremamente importante e muito relevante para esses indivíduos. E por isso mesmo deve de fato ser intensificado nas instituições. Para fechar nossa conversa, últimos repertórios. Você pode comparar um pouco no seu texto a situação vivida pelos deficientes visuais no século XXI e como já foi em outros momentos. Você pode comentar, por exemplo, que hoje as pessoas com deficiência visual, elas sofrem de certa forma com o isolamento, com o preconceito, com a falta de acesso ao Braille. Mas que em outras épocas também havia sofrimentos inclusive piores. Nós tínhamos, por exemplo, quando nós pensávamos, e aí você coloca no seu repertório, no nazismo, o extermínio de indivíduos com deficiências dos mais diversos tipos. Nós tínhamos, por exemplo, em comunidades isoladas, o sacrifício de pessoas que tinham deficiências dos mais diversos tipos, inclusive a deficiência visual. Nós tínhamos em Esparta o extermínio também de indivíduos com deficiência, o que não significa que só porque hoje está melhor do que a situação na época,
que a situação já está de fato resolvida no nosso país. Não, gente. Precisamos de mudar muitas coisas. E vamos tratar sobre essas mudanças nas nossas propostas de intervenção. Em primeiro lugar, podemos colocar uma proposta de intervenção que venha diretamente do Ministério da Educação. Você pode colocar, por exemplo, a importância de palestras nas escolas a respeito da inclusão dos indivíduos com deficiência visual, para que essas pessoas possam ter mais acolhimento nas instituições de ensino e para que eles possam se sentir mais à vontade, mais confortáveis nesse tipo de ambiente, o que é extremamente necessário. Além disso, você pode colocar também como proposta de intervenção do próprio MEC o aumento da oferta de cursos que ensinem o Braille a pessoas com deficiência visual no nosso país. É necessário que eles tenham o domínio desse sistema. É necessário que os indivíduos com deficiência visual aprendam a se comunicar em Braille, porque isso significa autonomia, independência, a possibilidade de seguir, de levar a própria vida da maneira mais autônoma possível. Além disso, você pode comentar também, como proposta de intervenção também para o Ministério da Educação, sobre a importância de oferecer cursos de Braille para profissionais da educação, para professores, para a comunidade educacional, para os auxiliares da educação, para que esses indivíduos tenham melhor acolhimento nas instituições de ensino. E podemos pensar, por fim, em propagandas feitas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre a importância de não ter preconceito em relação aos indivíduos com deficiência visual, incentivando a participação dos indivíduos com deficiência visual nos cursos de Braille e na educação como um todo, visto que ela estaria reformulada e pronta para receber esses indivíduos. E aí, gostou da nossa discussão de hoje? Achou bacana? Achou interessante? Então clique no joinha para que o YouTube saiba que você está gostando dos nossos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações e se você quiser sugerir um tema, mande para nós aqui nos comentários. Depois me adiciona também lá no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!